Olá, gente, graça e paz da parte de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Deus seja a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. É bom demais falar do amor de Cristo. É a melhor mensagem, a melhor notícia é a palavra de Deus. Nós somos a Igreja Presbiteriana Distância. E a Igreja Presbiteriana Distância fica na Rua Gomercindo Bessa, 124. Os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, portanto hoje, domingo às 9 horas da manhã e também às 18 horas e 30 minutos. Você e todos são nossos convidados especiais para estar conosco, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Vamos falar do amor de Cristo, propagar a palavra de Deus, porque, de fato, é o melhor que nós devemos fazer, é transmitir a santa palavra de Deus. Olha, eu quero comunicar um texto muito conhecido de toda a cristandade. E talvez muitas pessoas não conheçam esse texto, né? O texto aqui está escrito dentro da perícope da carta que Paulo escreveu aos Romanos, que é uma carta muito bonita, muito, ela expõe de forma gloriosa a teologia cristã. Então, versículo 23 do capítulo 3 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pergunta é: por que um Salvador? Por que um Salvador? Todos nós humanos, independentemente de ser cristão ou não, todos nós humanos almejamos por um Salvador. Nós temos costume de eleger salvadores para nós. Estou falando como humano. Há uma necessidade intrínseca no coração humano de eleger salvadores. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vamos ver que os salvadores sempre surgiram porque as pessoas precisavam de salvadores. Então, há uma necessidade humana. E essa necessidade é porque, de fato, o homem precisa de um Salvador. Do ponto de vista espiritual, por que nós precisamos de um Salvador? Porque o texto diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, claro que nós precisamos de um Salvador para nos livrar desse estado de coisa, a morte. Então, desde os tempos antigos, todos os povos, todas as nações, todas as comunidades elegeram os seus salvadores, elegeram os seus deuses, criaram os seus deuses. Mas há o Deus Todo-Poderoso que se revelou desde o Gênesis e veio se revelando através dos juízes, dos profetas, dos reis e até ser culminado na santa pessoa de Cristo. E Cristo, ele é o prometido, ele é o Salvador. Cristo é a resolução para o problema mais grave da humanidade. Quando nós falamos de Deus, as pessoas querem nos apresentar e nos apresenta o costume de um Deus que vai resolver os nossos vários problemas, pois são muitos. Mas a razão de Deus para nós e a necessidade maior de Deus que nós temos é o problema gravíssimo, que é a questão do pecado. Jesus não foi manifestado para pagar nossas contas. Ele não veio para facilitar a nossa caminhada diante da família. Ele veio sim, mas isso é secundário. A razão de Jesus ter nascido, de Jesus ter vindo à Terra, a razão principal é a salvação do ser humano. Porque todos pecaram. O problema é esse, todos pecaram. E todos tornaram-se destituídos, separados. Todos carecem deste Deus. Aí está a pessoa de Cristo,
que a única forma de nós termos salvação é através de Jesus. Não é através da religião, não é através de crermos na reencarnação, não é através de crermos em espíritos, não são os santos que morreram na fé, né, os mártires que morreram na fé, não são os arcanjos, os anjos, os profetas. Não. Não. É Jesus. O texto sagrado diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então, Jesus Cristo, ele é este presente de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma palavra, é essa palavra. Jesus é o presente de Deus. Jesus é a oblação de Deus. É o sacrifício de Deus por nós, para termos vida e vida abundante. Sem Jesus, nós estamos perdidos, condenados. De antemão, todos os homens estavam condenados. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, com tamanha intensidade, que deu seu Filho Jesus para que todos que nele crer não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a razão do Salvador que no coração humano pulsa, o ser humano de qualquer forma elege os seus salvadores, e as nossas literaturas dizem isso, os nossos filmes falam isso, os nossos super-heróis demonstram na essência que nós precisamos de um Salvador. Mas o Salvador é Jesus. Jesus é aquele que redime. Jesus é aquele que apaga os nossos pecados. O texto sagrado diz em Romanos, esse próprio livro, Romanos 8, primeiro, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É necessário buscarmos esse Deus. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, ele diz assim: e ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, e dos espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Entre todos nós estávamos também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida em Cristo Jesus. Então Jesus é de fato a resolução para o problema mais grave da humanidade. A doença é consequência do pecado. Os desencontros humanos são consequências do pecado. As tragédias são consequências do pecado. Mas é preciso ir na raiz. E somente um pode remover este mal. É Jesus. Jesus, ele é aquele que nos salva. E quando ele nos salva, nós nos tornamos como Adão antes do pecado, diante dos olhos do Santo Deus. É verdade. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi perfeito. De forma que quando Deus olha para nós, em Cristo, Deus vê pessoas perfeitas. Porque Ele olha para nós através de Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De antemão, Ele já nos selou com seu Espírito Santo para entendermos que nós somos seus filhos. Ele nos transportou do reino das trevas para o Filho do seu amor, conforme Colossenses. Então, o trabalho que Cristo fez na cruz do Calvário, foi um trabalho perfeito. Ele disse: Pai, está pago, está consumado. E o véu do templo rasgou de cima para baixo, e hoje nós temos acesso a Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos miseráveis de nós para nós. Mas em Cristo nós somos herdeiros. Em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos filhos. Em Cristo nós temos o céu a nos esperando.
Em Cristo, nós habitamos nos lugares espirituais. Somos abençoados com toda a sorte de bênção nos lugares espirituais. Em Cristo, nenhuma condenação para nós. Então, a razão é essa. Jesus é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Às vezes nós buscamos não o Cristo, mas buscamos as coisas de Cristo, ou buscamos Cristo, ou buscamos Deus para recebermos coisas. Tem gente interessada em emprego, tem gente interessada que a sua família vá bem, tem gente interessada que os seus problemas sejam resolvidos. Tudo isso é importante. Mas o mais importante de tudo é a salvação humana. A salvação. Por isso é necessário crermos, buscarmos o Senhor, confessarmos os nossos pecados, entendermos que nós precisamos dele. Por que eu sou cristão? Eu sou cristão porque um dia eu me vi perdido. Eu sou cristão porque um dia eu me vi que nenhum lugar do mundo seria seguro para mim do ponto de vista espiritual. Eu sou cristão porque eu entendi que sem Jesus não há salvação para mim. A propósito, foi isso que Pedro falou em Atos capítulo 4, versículo 12. Porque o nome dado é o nome de Cristo. Porque não há outro nome senão o nome de Cristo para a salvação, parafraseando o texto. Então, em Jesus que nós devemos nos apegar. Não é na igreja, não é numa religião, não é em uma filosofia. Não. Não é se apegar a santos, não. Os santos que viveram aqui fizeram sua parte. Mas é Jesus que está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, se nós o confessarmos com a nossa boca e crermos com o coração, somos salvos, porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça de Deus. Eu sou cristão há 33 anos, para o louvor da glória de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. É Ele que nos dá a possibilidade. É Ele que nos dá a viabilidade. Mas a Bíblia diz que nós, Cristo, Deus, colocou responsabilidade sobre os nossos ombros. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se Ele está chamando a alguém, alguém precisa se dispor pelo Espírito Santo e ir. Porque é o que se pode fazer. Ir a Ele. Se você ouviu a voz do Senhor, não endurecei o vosso coração, como fizeram em Meribá, diz o texto sagrado. É preciso confessar a Jesus. É preciso entregar a vida a Jesus. Se Deus tem falado ao seu coração, entregue-se ao Senhor. Eu não estou aqui falando de uma religião. Eu estou falando de uma pessoa. Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Ele seja glória, a Ele seja honra e a Ele seja todo o louvor. O Triunfo da Graça é um programa da Igreja Presbiteriana à Distância. Vamos ficando por aqui todos os dias, das 9 às 10 horas, na Web Rádio Estância Gospel, em um pedacinho aqui no Facebook, para falar do amor de Cristo, que é maravilhoso, que é a melhor notícia que já se falou neste universo. Até uma outra oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana à Distância, Rua Gomercindo Bessa, 124. Se você puder e quiser, apareça. Em nome de Jesus. Amém.